dia! Eu sou a tia Isabela, para quem ainda não me conhece ou não se lembra, e hoje a gente vai estar contando mais uma historinha sobre Davi. A tia falou nas aulas anteriores que Davi era um homem de Deus, um homem valente, um homem corajoso, um homem que lutou contra um gigante que foi rei em Israel, um homem que cuidava das ovelhas de seu pai. Então, se você ainda não ouviu nenhuma dessas historinhas, pede para a mamãe voltar na última aula para você ouvir sobre Davi, porque essa historinha é continuação. E o nosso tema da lição de hoje é Deus cuida de tudo. Então vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus por isso. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ouve quando estou com medo. Em nome de Jesus. Amém. Então, você lembra que Davi, ele era filho de Jessé? E um dia Jessé chamou Davi e falou: Davi, meu filho, estou preocupado com seus irmãos. Vem e eu vou te dar um lanche para você levar a eles. Então Davi partiu até os seus irmãos. Os seus irmãos, eles eram soldados. Você sabe o que é um soldado? Então, um soldado ele é uma pessoa comum que ele é treinado para proteger o país. Ele recebe equipamentos para lutar, para proteger e para defender as pessoas. E Davi pensava: nossa, meus irmãos são soldados, eles são muito corajosos. E aí, quando Davi chegou, que viu aqueles soldados, e eram muitos, eram vários, porque eles tinham que proteger a nação, eles tinham que proteger o país. Então Davi chegou todo empolgado para falar com seus irmãos, mas ele notou uma coisa diferente. Imagine só, já pensou se o seu pai, ele contrata um segurança, uma pessoa para proteger a sua casa? E aí o segurança, ele vai proteger a sua casa durante o dia e durante a noite. Mas já pensou se durante a noite o segurança, ele vê alguém andando ao redor de sua casa, fica com medo e se esconde? Como será que ele vai proteger a sua casa? E era isso que estava acontecendo. E sabe por que eles estavam com tanto medo? Porque ali havia um homem com quem eles iam lutar. Mas esse homem não era um homem comum, que tinha as mesmas características que ele. Era um gigante. E um gigante naquela época, ele era muito alto, ele era muito grande mesmo. E não tinha como eles lutarem, eles iam perder. O gigante se chamava Golias. E assim como ele era grande, as suas armas também eram gigantes. Eles vestiam roupas naquela época para sua proteção. E eram roupas, armaduras, eram roupas de ferro. E eram muito grandes a do gigante, então eles estavam com medo. E aí todos estavam com medo. Mas quem não estava? Davi. E por que será que Davi não estava com medo? Ele não estava com medo porque ele sabia do poder de Deus. Ele sabia que Deus poderia lutar por ele, poderia derrotar aquele gigante. Deus é maior do que tudo. Então, se a gente tem medo de alguma coisa, se alguém está nos fazendo mal, se em algum momento a gente passa por um momento de perigo, se alguém tenta nos roubar, tenta nos machucar, tenta brigar com a gente na escola, a gente tem que entender que Deus é maior do que essa pessoa. Deus está acima de tudo e de todos. Então a gente tem que confiar em Deus. Nesses momentos difíceis, o que a gente tem que fazer é orar a Deus, falar com Deus, pedir a Deus que Ele nos ajude. E foi o que Davi fez. Quando Davi ouviu o gigante Golias falar para escolher um campeão e que ele lutaria com ele e representaria todo o povo de Israel, Davi achou aquilo um insulto
como que ele poderia afrontar o exército do Deus vivo? Como que ele poderia afrontar o Senhor? Davi disse: eu vou e eu vou lutar com ele, porque eu acredito, eu confio em Deus. Mas o gigante olhou para Davi e viu a sua aparência física e disse: que menino pequenininho, como que vocês me mandam um menino tão pequeno? Davi, ele era novo, ele era um dos jovens mais novos que estavam ali. E naquela época, pela sua idade, ele não poderia ser soldado. Ele era um menino que não tinha uma preparação para lutar. Mas em nome da sua coragem, em nome do nosso Deus, do seu Deus, que ele confiava tanto, ele se dispôs a ir. E por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Então Davi foi até o riacho, pegou umas pedrinhas e colocou no seu saquinho e foi até Golias. E mesmo que Golias o enfrentassem, falasse com ele, perguntasse se ele era um cão para ele estar indo com aquelas pedrinhas e não com armas de verdade, Davi não se importou com nada daquelas ofensas. Ele simplesmente foi ao encontro de Golias, pegou seu estilingue, sua pedrinha e girou e girou e girou e bum, acertou na testa de Golias. E Golias caiu e morreu. E isso nos mostra mais uma vez como é importante a gente conversar com Deus, como é importante a gente crer e acreditar que Deus tem o melhor pra gente. Acreditar que Ele pode nos proteger, que a gente pode confiar nele. E Davi, ele era pequenininho, ele era um jovem, ele não era um homem preparado para lutar, mas ele confiou. Por que ele não sentiu medo? Porque ele era dependente de Deus, ele tinha essa dependência, ele buscava a Deus sempre. Mas ele era como eu e como você. Ele também sentia tristezas, ele sentia alegria. Nós somos pessoas, nós sentimos isso. Deus permite que a gente sinta essas coisas. Mas a gente não pode deixar que essas coisas nos impeçam de agir. A gente não pode deixar de agir porque a gente está com medo, ou está com vergonha, ou qualquer outra coisa. A gente tem que sempre depender de Deus. A gente tem que sempre buscar a Deus e falar dele para as pessoas. Então, quando a gente está com medo de fazer alguma coisa, ou está com medo porque alguém está nos fazendo mal, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que pedir a Deus ajuda e não deixar esse medo nos dominar, ok? Deus é muito, muito bom e Ele ouve a oração dos seus servos. Então, toda vez que a gente precisar, e quando a gente também não precisar, a gente deve falar com Deus, porque Ele ouve as nossas orações. Vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus por isso. Querido Pai, obrigado por tudo, obrigado por ouvir as nossas orações, obrigado por nos proteger, obrigado também por nos livrar do mal. Em nome de Jesus, amém. E essa é a nossa historinha de hoje. Foi muito bom a gente aprender sobre Davi, não é mesmo? A gente aprendeu várias e várias coisas. A gente aprendeu que Davi era um homem de Deus, que Davi ouvia a palavra de Deus, ouviu o que o seu pai ensinou sobre Deus desde pequeno. A gente aprendeu que Davi era forte, era corajoso, que a gente também deve ser. A gente aprendeu que Davi foi rei porque ele temeu a Deus e confiou em Deus. E também a gente aprendeu que Davi tinha muitos dons e que a gente também pode ter. Davi, ele cantava e tocava, ele tocava harpa ao Senhor e ele escreveu salmos na Bíblia. A gente tem que aprender a ser mais parecido com Deus, como Davi também foi. Então é isso, essa é a nossa linha de hoje, tá bom? Até a próxima!
nas calmas águas com ele